Bem-vindos ao especial Autárquicas 2017. Notícias, informações, vídeos, entrevistas e debates. Nesta primeira fase, apresentamos-lhe o perfil de cada um dos candidatos, os seus projetos, as suas ideias para cada um dos municípios dos vários concelhos do Alentejo. Toda a informação através dos 90.6 ou então no espaço Campanário TV em radiocampanário.com. E hoje temos connosco João Maria Aranha Grilo. Tem 48 anos e é natural de Santiago Maior, residente no concelho de Alandroal. Licenciado em Ensino e Biologia e Geologia, tem mestrado em Educação. É professor na Escola Secundária Pública Hortência de Castro, em Vila Viçosa, e presidente da Câmara de Alandroal de 2009 a 2013, eleito pelo Movimento de Independentes Muda. Foi vereador na Câmara Municipal de Alandroal entre outubro de 2006 e março de 2009, eleito pelo Partido Socialista. Em 2013 foi candidato pelo Movimento Muda, Movimento de Unidade e Desenvolvimento do Alandroal, à Câmara Municipal de Alandroal, mas foi afastado pelo Tribunal Constitucional. Agora, em 2017, é cabeça de lista pelo Partido Socialista. O seu slogan é "Juntos somos mais fortes". Em primeiro lugar, agradecer-lhe a disponibilidade para estar aos microfones da Rádio Campanário e para explanar certamente aquilo que são as suas ansiedades, os seus objetivos e as linhas mestras que norteiam esta candidatura para o Concelho do Alandroal. Muito obrigado, eu é que agradeço a oportunidade para estar aqui e cumprimento todos os que nos ouvem. De facto, nós apresentamos-nos ao Concelho do Alandroal com uma candidatura pelo Partido Socialista, que muito nos honra, e com a consciência dos grandes desafios que temos pela frente no Concelho. E, portanto, eu costumo dizer que, por umas razões ou por outras, infelizmente o Alandroal é um Concelho sistematicamente adiado na sua estratégia de desenvolvimento e o importante é, de facto, olharmos para o futuro e pensarmos como é que vamos resolver essas questões, como é que vamos ultrapassar as dificuldades e como é que vamos encontrar soluções. E é nisso que nós estamos focados. E é dessas soluções que queremos falar e apresentá-las também a todo o auditório, mas muito, principalmente direcionado, obviamente, a todos os municípios do Concelho de Alandroal. Quais são as linhas mestras, como falávamos há pouco, que norteiam esta candidatura? As suas principais prioridades se vier a ser eleito presidente da Câmara Municipal de Alandroal? Bom, em primeiro lugar, nós entendemos que concelhos como o do Alandroal e se calhar todos os da região, mas em particular o nosso, precisam desesperadamente de oportunidades de emprego. Portanto, por mais que se criem infraestruturas, por mais que se criem outro tipo de atratividades, a verdade é que o emprego é o fator decisivo na fixação de população. E nós constatamos, e a minha experiência como autarca também ajuda a perceber isso, que é possível atrair investimento, quer público, quer privado, portanto atrair investimento público que seja gerador de emprego e atrair investimento privado que seja também gerador de emprego. Ou seja, na nossa linha de ação, tentar criar investimentos públicos que sejam direcionados para a dinamização do território, portanto não sejam apenas investimentos de melhoria deste ou daquele aspecto, mas que tragam dinâmicas, e depois ir atrás dos investidores privados que têm a vontade de investir no turismo, nas energias alternativas, na exploração mineira, etc. Portanto, há um conjunto de possibilidades que, se forem devidamente exploradas, podem significar a diferença e podem fazer a diferença. E a Câmara Municipal tem que ter um papel ativo neste processo. Não pode simplesmente ficar à espera que os investidores apareçam, tem que ir atrás deles, tem que saber onde estão, tem que os motivar, tem que os incentivar, tem que criar condições especiais para que eles sintam que o investimento no território do Alandroal é vantajoso em relação a outros territórios, porque no fundo todos competimos uns com os outros pela captação de investimento, não é? Temos que ser realistas neste sentido e, portanto, temos que oferecer melhores condições que os outros e ir atrás desses investidores. Portanto,
Em primeiro lugar, como dizia, sem dúvida, o investimento público e privado que seja gerador de emprego. Mais público ou mais privado? Significa quais são as possibilidades que a Câmara Municipal tem para atrair esse investimento público, concretizá-lo e dessa forma ser de facto aquilo que se pretende, que é gerar emprego, ou mais privado? Eis a questão, creio que para o Alandroal. Bom, eu penso que há uma grande margem ao nível do investimento privado que falta explorar. Portanto, ao nível dos investimentos em turismo, em agroindústria, em exploração mineira, como dizia, em energias alternativas, portanto, tudo isso está por fazer e tudo isso tem um potencial grande de crescimento e de investimento. Ao nível do investimento público também é possível, portanto temos que ter noção que algumas dificuldades financeiras da Câmara limitam a algum tipo de investimentos, mas há muitas possibilidades, os fundos comunitários continuam a estar à disposição do município, não há limitações a esse nível, as colaborações com o Governo e com as entidades centrais também continuam ao dispor do município, portanto também aí existem grandes possibilidades de estabelecer parcerias e de conseguir projetos e portanto acho que é possível fazer muito mais a todos os níveis. Atrair investimento, ir à procura de investidores que venham instalar as suas empresas no concelho de Alandroal. Como é que pensa fazê-lo? Chega ao investidor e diz, eu tenho o Alandroal, o que é que lá tem? Que terreno, a que custo poderão vir a adquirir esses terrenos em termos de taxas, de derrama, de IMI, se, na sua opinião, e como conhecedor também da situação financeira da Câmara Municipal de Alandroal, o que é que pode oferecer a esses investidores para que de facto seja competitivo, como disse há pouco, entre outros, e que a opção seja o Alandroal? Eu penso que se pode podem-se oferecer condições especiais e pode-se criar, aliás, já existe um conjunto de medidas especiais criadas há algum tempo para atrair investidores e para criar condições de investimento e para criar condições de fixação. É possível ir mais longe. Eu acho que é óbvio que o município precisa de receber taxas e precisa de receber pela venda de terrenos, mas se calhar precisa mais de conseguir esses investidores e, portanto, se reduzir ao máximo ou se pensar inclusive em disponibilizar terrenos a um custo praticamente simbólico para que os investidores apareçam, parece-me que tira vantagens em termos futuros e traz retorno em termos de impostos e traz retorno em termos de emprego e, portanto, não se pode olhar para as receitas da Câmara só numa perspectiva imediata, né, de hoje vamos cobrar este valor por este terreno, mas numa perspectiva de médio e longo prazo. Se calhar, se hoje disponibilizarmos um terreno, um preço simbólico a um investidor, ele vai trazer para o concelho um conjunto de empregos e um conjunto de receitas que muito mais elevadas, que desmultiplicam com certeza o valor que não se recebeu no momento inicial. E essa lógica tem que se aplicar a tudo aquilo que a Câmara faz. Corrija-me no que vou dizer se não estiver correta, portanto creio que é em 2020 que o Concelho do Alandroal começa a ficar obrigado, portanto, a responder ao empréstimo que lhe foi agora concebido através do FAM, que penso que serão mensalidades consideráveis em termos de montante. O seu programa assenta já sobre, enfim, aquilo que são as suas possibilidades financeiras a partir de, creio que de 2020, se não estiver correta, gostava que me corrigisse. Sim, é abril de 2018, portanto é mais cedo do que... Não estava mesmo correta. Mais cedo em 2018, sim. Então, mas a questão é igual, em 2018 talvez as dificuldades ainda sejam mais acrescidas do que se fosse só em 2020. Em 2018 vão ter que
começar a pagar uma prestação avultada. Gostaria que se soubesse, para eu não falhar, qual é esse montante, e a questão é mesmo se estas alternativas, quando me fala de atrair investimento e dessas possibilidades todas que poderá dar em termos de taxas, em termos de preço de terrenos reduzidos, se lhe permite, portanto, esta condição. Bom, em primeiro lugar, de facto o FAM vem criar uma limitação, porque a partir de abril de 2018, portanto, a Câmara terá que começar a amortizar o empréstimo e os valores serão à volta, são superiores a 400 mil euros trimestrais. Portanto, é um valor muito grande, é um valor que devia estar neste momento já nas cabeças de quem está a gerir o município, né? E, portanto, com certeza já deveria ter soluções para preparar o município para esse momento. Não sei se as têm ou não, portanto gostaria de o saber no futuro próximo. Penso que, acima de tudo, o que é preciso pensar em relação ao FAM é que é preciso renegociá-lo. Portanto, o FAM não é um bom negócio e, sobretudo, o FAM, neste momento, é uma injustiça para os municípios que aderiram. Eu não sei se as pessoas têm consciência disto, mas, neste momento, há 5 municípios no país inteiro que aderiram ao FAM. Previa-se que inicialmente fossem 19, que estavam em condições e que estavam obrigados a aderir. A maior parte deles tentou de alguma forma escapar às malhas do FAM, dito desta forma, e apenas 5 ficaram limitados a este constrangimento. E é de facto uma injustiça para estes 5 municípios estarem muito mais limitados que todos os outros, porque os municípios e os concelhos não têm culpa dos excessos que possam ter acontecido na gestão dos municípios, e precisam de ter futuro e precisam de ter horizontes de futuro, e não podem ser a dívida, como aliás já vimos, né, a nível do país e a nível de outras situações. As dívidas não podem tornar os países reféns de uma falta de crescimento que se torna ainda mais prejudicial do que o próprio pagamento da dívida. Obviamente é preciso pagar a dívida, mas é preciso pagá-la de forma sustentável e de forma a permitir o desenvolvimento dos concelhos. Portanto, se vier a ser Presidente de Câmara do Alandroal, será uma também, neste caso das suas prioridades, tentar renegociar. Sim, aliás, assumo isso. A renegociação do FAM é para nós uma prioridade, a grande prioridade da gestão financeira do município. Portanto, sem essa renegociação estaremos sempre com certeza mais limitados e, portanto, vamos tentar bater-nos para mostrar precisamente que o município e os outros 4 que estão nesta situação não podem ser prejudicados no acesso a investimento ou no acesso ao desenvolvimento, porque de facto esse investimento e esse desenvolvimento é que permite recuperar esse desenvolvimento e é que permite gerar receitas e é que permite pagar mais cedo as dívidas, não é? E, portanto, limitando o investimento, limitando a criação de emprego, limitando a criação de receitas do município, estamos a falar de uma relativa morte lenta ao longo de 20 anos em que tudo o que é gerado serve apenas para pagar a dívida, e isso não pode acontecer, porque isso limita o futuro. E eu espero e tenho a certeza que haverá sensibilidade por parte do Governo para olhar para o problema do Alandroal e até das outras 4 câmaras que estão nesta situação. O FAM foi criado pelo anterior Governo com um conjunto de objetivos que estão hoje um pouco fora da realidade, não é? Portanto, vivíamos um momento de grande constrangimento financeiro no país, não havia a possibilidade dos municípios acederem à banca a taxas de juros razoáveis e execuíveis, e o Governo quis criar um mecanismo interno em que quer Governo, quer municípios eles próprios contribuíssem para esse fundo. Hoje a realidade começa a ser diferente, as taxas de juros praticadas pela banca começam a ser mais atrativas, começam a abrir-se outras soluções e o Governo tem que estar disponível também para permitir que os municípios façam esse caminho. Teria sido preferível
que o município de Olandraual fizesse o mesmo caminho que muitos outros fizeram, que é tentar fugir do FAM, né? Tentar não chegar a... Pensa que o Olandraual teria alternativa? Eu penso que devia ter trabalhado para isso e que devia ter esforçado muito para isso. Portanto, se havia 19 municípios em situação de obrigação de ir ao FAM e se 14 deles conseguiram evitar, é porque valeu a pena lutar por isso. E eu acho sinto que o Olandraual se esforçou muito pouco para conseguir isso e, no fundo, deixou-se levar para uma situação que é limitante, que é muito limitante. Se o Governo não concordar com esta renegociação, considera que a Câmara de Olandraual continua numa situação a ter que pagar 400.000 euros trimestralmente, numa condição muito limitativa, em termos de... Por isso é que, se reparou, por sabermos e serem públicas estas dificuldades, é que lhe coloquei no início, quando falámos em, portanto, atrair investimento, a grande questão era público ou privado. Não, ainda assim, repare, nós vamos bater-nos sempre pela renegociação do FAM, porque entendemos que é essencial. Mas se ela demorar ou se houver dificuldades numa fase inicial, também posso dizer que há possibilidades que se mantêm aberto e, portanto, limita, com certeza, mas permite fazer muito mais do que se calhar estamos a ver neste momento. Portanto, há muitos investimentos que podem ser feitos sem que a Câmara tenha que investir diretamente. Há muito investimento que pode ser feito com colaboração direta do Governo. Eu posso lhe dar o exemplo do posto da GNR do Olandraual, que foi construído pela Câmara, foi conseguido pela Câmara, mas que tem investimento 100% do Governo Central. E, portanto, isso também vai procurar fazer. Que o Governo, de facto, se responsabilize. Com certeza, que o Governo se responsabilize por investimentos no território que não impliquem um investimento direto do município. E é possível fazer isso. E falamos de território, falamos num território riquíssimo em património, um património que também carece de um olhar sobre ele, nomeadamente na requalificação do mesmo, e aqui fazemos já este trampolim, que nos sirve esta questão de trampolim para a questão do turismo. Sim, o turismo hoje em dia vive de experiências, não é? As pessoas procuram mais do que outra coisa uma experiência de vida, uma experiência de contacto, uma experiência cultural, uma experiência de enriquecimento, e o Olandraual tem tudo isso. Portanto, tem um património que é especial, que é diferente, e tem também um imaginário que ajuda a enriquecer tudo isso. Precisa de ser transformado, precisa de ser trabalhado, precisa de ser dinamizado. Há caminhos que começaram a ser explorados que mostraram resultados muito interessantes e que acho que devem ser aprofundados. Está a falar do endovélico. Estou a falar do endovélico, estou a falar da gastronomia do peixe do rio, estou a falar de todos os imaginários específicos do concelho, o contrabando, o imaginário do contrabando, que merecem ser aprofundados, merecem ser mais trabalhados, merecem ser melhor projetados e que podem, com certeza, contribuir para dinamizar o turismo do concelho. Entendo que é fundamental que, ao mesmo tempo, também se faça uma recuperação do património, não é? Portanto, o património histórico, arquitetónico, só por si não constitui um fator de atratividade. Ele tem que estar recuperado, tem que estar dinamizado, tem que ter oferta, tem que ter pequenos núcleos museológicos, tem que ter atratividade. E nós começámos esse trabalho no Concelho do Olandraual, não é? Portanto, com a recuperação do interior do Castelo do Olandraual, que foi a primeira grande intervenção no património em 40 anos de democracia. É preciso que as pessoas às vezes esquecem-se disto. E ter 3 castelos no Concelho, ter a Capela da Boa Nova, ter a Fonte Santa, ter a Senhora da Consolação, ter um conjunto de imóveis, quer do Estado, quer da Igreja, mas que precisam de ser recuperados e dinamizados, é uma responsabilidade muito grande.
Se tivesse havido trabalho ao longo dos anos, com certeza estaríamos hoje noutro ponto, mas se não houve, tem que se trabalhar a partir daqui. Nós temos grandes expectativas de que Jormanha possa ser uma realidade, sendo incluída definitivamente na lista do programa Revive. Aí já estamos a falar de investimento privado. Estamos a falar de investimento privado, mas estamos a falar também do envolvimento direto do Governo e do município, não é? Portanto, o município será sempre um parceiro deste processo. O município tem que criar, aliás, tem criadas as condições a nível de plano pormenor para que possa haver investimento. É preciso que apareçam os investidores. E aí, se a Fortaleza for inserida no Revive, consegue, na sua opinião, acho que consegue, será mais fácil, obviamente, atrair ali um investidor que faça ali, portanto, a requalificação e que, enfim, da Fortaleza. Sim, sem dúvida. Portanto, eu penso que a inclusão no Revive dará aos investidores a garantia, né? A garantia de que o Estado está comprometido no processo e está comprometido na disponibilização dos fundos comunitários que possam ajudar ao desenvolvimento do projeto e, portanto, acho que esse é um dos nossos grandes objetivos e não me parece sequer particularmente difícil. Aliás, acho que desde que o programa foi criado, Jormanha apareceu logo na lista inicial indicativa, só não está na lista final por questões técnicas e por questões de falta de investidores, mas que são perfeitamente ultrapassáveis e provavelmente também porque da parte da Câmara Municipal, ao longo deste mais de um ano em que o programa está em funcionamento, também não houve uma vontade séria e um aproximar do Governo, um exigir até de explicações sobre este processo e, portanto, quando um dos parceiros, ou quando o parceiro mais interessado não se movimenta e não se aproxima do Governo para exigir ou para pedir aquilo que quer, é difícil que as coisas aconteçam, não é? Porque tocou aí, de facto, na obra que fez enquanto Presidente da Câmara Municipal de Alandroal entre 2009 e 2013, talvez fosse uma questão para iniciar, mas mais vale tarde do que nunca. Qual é que é, portanto, em termos gerais do vosso programa, e o que é que esta candidatura, se vier a ser Presidente novamente da Câmara Municipal, o que é que diferencia a sua execução enquanto Presidente de Câmara nestes anos, entre 2009 e 2013, e esta candidatura? Portanto, e se vier a ser eleito agora? Qual é as diferenças que pode vir, o que é que os alandroalenses podem contar de diferente ou não do João Maria Grilo? Bom, eu acho que em 2009 nós começamos o nosso trabalho muito condicionados àquilo que já estava a acontecer ou que estava parado e que precisava de acontecer, não é? Portanto, havia um conjunto de obras que estavam paradas, sem solução à vista e, portanto, que foi preciso desbloquear e que foi preciso ultrapassar. Portanto, uma grande parte do nosso esforço, estou a falar, por exemplo, do Complexo Desportivo, do Centro Escolar de Santiago Maior, etc. Portanto, eram obras que já estavam, que tinham sido lançadas, não tinham solução de financiamento em parte, ou tinham problemas com empreiteiros. Portanto, nós tivemos um início de mandato muito condicionado por concluir, ou tentar concluir, as obras que já estavam em andamento. Havia outras que ainda estão por desbloquear, por exemplo, a biblioteca, que vem desse tempo e que precisa também de uma solução e que ainda não a tem. Portanto, não foi possível desbloquear todas, mas desbloqueámos um conjunto delas e depois começámos então a tentar ver quais eram os projetos prioritários que era possível fazer, atendendo aos fundos comunitários disponíveis. E, portanto, eu acho que fizemos um mandato de resolução de problemas que já existiam e tentando mostrar os caminhos que queríamos seguir. Queríamos apostar na recuperação do património, como eu dizia há pouco, e conseguimos avançar com a obra do Castelo. Decidimos que era prioritário recuperar ou reabilitar as ruas de saneamento do Concelho, que em 40 anos não tinham tido qualquer tipo de investimento e, portanto, desenvolvemos projetos, que fizemos candidaturas e beneficiámos ainda do primeiro projeto financiado que foi para Santiago Maior. Sei que os projetos que nós deixámos e a linha de investimento em candidaturas a este nível deram resultados neste mandato e está para Hortinhas e há outras obras que poderão vir a ser financiadas no futuro. Portanto, acho que para o próximo mandato estamos mais libertos em termos de linhas de investimento, em termos de ir ao encontro das prioridades
das prioridades que são as nossas e que sempre foram, e que podem ser um bocadinho diferentes, porque também aprendemos, também às vezes estar fora também ajuda um bocadinho a perceber como é que as coisas podem evoluir. O novo quadro comunitário tem também linhas diferentes das anteriores, portanto é preciso perceber, os contextos mudam, e eu acho que a sermos eleitos para o próximo mandato teremos com certeza algumas prioridades que vêm atrás, mas teremos também novas prioridades e novos caminhos a seguir. E há um leque de possibilidades muito grande. Portanto, aquilo que eu hoje noto e que de alguma forma acho que é limitante é não se explorarem todas as possibilidades de parcerias, de investimento, de colaborações, de candidaturas. Portanto, deixam-se candidaturas por fazer, deixam-se caminhos por explorar, deixam-se projetos por elaborar, e isso não se justifica num município como o Landroal, que tem as equipas técnicas necessárias para o fazer, que tem as condições necessárias para seguir todos esses caminhos e conseguir. Portanto, a experiência que nós temos é que quando se tenta, podemos trabalhar em 4 frentes, e não conseguir resultados nas 4, mas conseguimos em 2 ou conseguimos em 3. E se não as exploramos é que não conseguimos absolutamente nada. Por isso é que durante o seu mandato de 2009 a 2013, também por tudo aquilo que acaba de relatar, não foi possível baixar a dívida, que já era enorme na altura do Alandroal. Sim, a dívida é importante, nós temos que perceber que a dívida do Alandroal continuou a crescer até ao final do meu mandato por força da dívida do mandato anterior. Portanto, havia muita dívida que não estava integrada nas contas, um valor superior a 6 milhões de euros, está documentado nas auditorias. Portanto, essa dívida teve que ser integrada ao longo do mandato. Para além disso, houve condenações em tribunal por processos que vinham de trás, que também foram aumentando esse risco. E, por outro lado, temos que perceber que o mandato pode-se dividir em 2 etapas. Portanto, uma etapa até junho de 2012, em que com o saneamento e com as disponibilidades que tínhamos, tentámos equilibrar ao máximo as contas e continuar a trabalhar, na perspectiva de conseguir o reequilíbrio e o PAEL em 2012, e a partir daí começar a trabalhar de outra forma. Como não foram aprovados, não foram aprovados, o município entrou. E agora o município tem o FAMA. E agora tem o FAM, e eu reparo que neste momento, aliás foi notícia campanária há poucos dias, que das 79 câmaras que aderiram ao PAEL, quase todas saíram já, apenas 22 estão no PAEL, e portanto eu não consigo deixar... O Alandroal não chegou a sair, também não chegou a entrar. Não consigo deixar de pensar que teria sido extremamente interessante entrar nessa altura, juntar a isso... Começar-se a amortizar essa dívida já há mais anos. Sim, o município esteve 6 anos numa situação de instabilidade financeira. Mas ela agora, por acaso, até foi amortizada e não estava nem no FAM nem no PAEL. Mas repare... tem uma redução da dívida de cerca de 4 milhões, pelo menos aquilo que é público. Sabe que eu acho que essa redução da dívida, para mim, tem 2 leituras. E gostava que fossem outras, mas são estas. Tem, por um lado, uma leitura de... ela é feita à custa do aumento dos impostos, do aumento das taxas e das tarifas, designadamente da água, e do aumento todo portanto, retirando, não é, aos contribuintes e aos municípios dinheiro. E é feita também à custa de diminuição dos serviços prestados à população, cortes na educação, cortes na limpeza e na higiene, que todos, está à vista de todos que o município deixou de ter os cuidados que devia ter nesses setores, e portanto cortes na ação social, no apoio aos idosos, ou seja, a receita aplicada para reduzir endividamento no município de Alandroal foi a velha receita da austeridade, ou seja, mais impostos sobre as pessoas e redução de serviços essenciais. Portanto, estruturalmente, eu não vejo mudanças no funcionamento da Câmara, só vejo que se foi buscar dinheiro às pessoas. E, portanto,
Se pensarmos que foi à custa do dinheiro que se foi buscar às pessoas e à custa da redução de serviços que se fez a redução do endividamento, temos que perguntar, então, o Conselho esteve parado para quê? Porque então devia aparecer também mais obra e mais investimento e mais resultados. E o que eu lhe pergunto era se não tivesse tido condicionantes e se tivesse podido candidatar em 2013 e tivesse vencido as eleições, portanto, a opção seria não, portanto, diminuir desta forma em cerca de 4 milhões a dívida e de dar mais condições aos alandroalenses. Qual era a opção? Sim, a opção seria, sobretudo, evitar entrar no FAM, com certeza, reduzir o endividamento na medida do possível e do essencial, do necessário. Nunca chegar, por exemplo, a 4 anos aos 4 milhões. Não sei se seriam 4 milhões, sei que... falamos em números públicos, não é? Não. Provavelmente, reduzir o endividamento em 4 milhões desta forma, cortando totalmente... Não me parece correto. Não me parece que permita que a Câmara desempenhe o seu papel, continue a desempenhar o seu papel junto dos municípios e junto da população. E, sobretudo, atendendo a de onde vem a receita para os cortes, não é? Porque se a redução do endividamento fosse feita à custa de reestruturação no funcionamento da Câmara, de repensar de alguns serviços, de repensar de algumas prioridades, em vez de ser a cortar nas pessoas, aí sim, acho que os 4 milhões justificavam. Assim não. Dr. João Maria Aranha Grilo, já fomos ao turismo, já saltámos do turismo, a conversa é com umas cerejas, mas voltamos à requalificação do património e voltamos, acima de tudo, quais são as medidas que esta candidatura do Partido Socialista tem para a promoção e desenvolvimento do turismo no Concelho do Alandroal. Medidas concretas, se as puder já dar e se as tiver. Posso perfeitamente, aliás, não é preciso inventar. Em 2013 estava concluído um trabalho que envolveu muita gente e que envolveu os investidores e os comércios na criação de uma marca turística para o Concelho. Foi uma marca patrocinada na totalidade pelo Turismo do Alentejo, portanto foi um investimento superior a 120 mil euros, só para situar. Essa marca era o chapéu para o lançamento de um conjunto de iniciativas e de uma imagem forte do Concelho, capaz de chegar a todo lado e de nos ajudar a promover o Concelho com a qualidade e com a força que ele tem. E a nossa primeira medida será, com certeza, tirar essa marca da gaveta onde esteve guardada nestes 4 anos sem qualquer explicação para isso. Portanto, há trabalho que já está feito, é só colocá-lo no terreno. É claro que passaram 4 anos, é preciso afinar algumas estratégias, é preciso repensar noutras novas, mas uma parte essencial do trabalho é colocar no terreno o que está feito e que não se consegue perceber porque é que não foi utilizado. Depois é preciso envolver mais ainda os agentes que têm interesses no Concelho. Portanto, eu sei que há investidores a tentar desenvolver projetos turísticos que não se sentem apoiados, que não se sentem acompanhados, que não sentem que as coisas andam com a velocidade e com o ritmo que de facto já estão projetos em curso nesta área para o Alandroal. Sei que há projetos em curso e sei que há pessoas que ponderam... Para levarmos aos municípios também há projetos em curso, há pessoas esta esperança. Há inclusive investidores que ponderam investir, mas que esperam por uma mudança de atitude por parte do município e, portanto, acho que há um Concelho como o Alandroal e uma Câmara como a do Alandroal tem que, entre aspas, andar com os investidores ao colo, né? Tem que os proteger, tem que os apoiar, tem que lhes dar a resposta atempada, não pode deixar que eles se sintam desapoiados e que se sintam desprotegidos ou que sintam que o tempo passa e que as soluções não aparecem. João Grilo foi vogal da direção da Turismo Terras do Grande Lago do Alqueva, portanto, o Alqueva é um potencial que certamente é conhecedor e, sendo conhecedor da potencialidade do Grande Lago Alqueva e que
Alandroal também acaba por ser um dos concelhos privilegiados em termos deste potencial. Pensa desenvolver, tem no vosso programa algum tipo de projeto que de facto tenha a ver com este grande lago Alqueva e que possa promover o turismo e desenvolver o turismo do concelho? Sim, o Lago de Alqueva está agora, penso eu, ao fim destes anos todos, a começar a dar sinais de uma dinâmica turística que é típica dos destinos de lago e que demorou bastante a implementar-se, mas que tem potencial para crescer. Portanto, o exemplo disso são as praias fluviais. E não só, falo também na área da agricultura. Exato. Que o Alandroal o Alandroal e quase todos os concelhos do interior do país, ou seja, aqui no Alentejo, viveram muito da agricultura e que, de facto, o Lago Alqueva veio trazer uma nova esperança a quem gosta, a quem quer ser agricultor. Portanto, a nível do turismo, só para completar, as praias fluviais de Mourão e de Reguengos de Monsaraz dão-nos a perspectiva de que o Alandroal também já podia estar na mesma linha, a aproveitar o mesmo tipo de candidaturas e estar a inaugurar as suas praias, não é? Portanto, nesta linha de praias vigiadas, com acessibilidade para todos, portanto, com todas as condições necessárias. Não sabemos porque é que não está, portanto, tanto quanto sei, não houve candidaturas do município a esses programas, mas entendemos que podemos incluir infraestruturas deste tipo no nosso programa eleitoral, quer para Jormanha, quer para o Rosário e Águas Frias, quer para as Azenhas de El Rei, onde já existe uma praia, mas que pode ser melhorada a nível a estes níveis de acessibilidades e outros, e, portanto, acho que com os financiamentos certos é possível fazer esse tipo de investimentos. O acesso à água e o turismo de lago tem um potencial muito grande e pode ser explorado noutros pontos e, portanto, acho que por aí não só é urgente, como é necessário ter essa perspectiva. Ao nível da agricultura, o Alandroal tem desde sempre regadio, portanto associado à barragem de Dulce-Fécit, e a barragem de Dulce-Fécit tem problemas de falta de água com regularidade, portanto por causa da irregularidade das chuvas, e um dos grandes anseios dos agricultores do Dulce-Fécit é ter uma ligação da Alqueva ao Dulce-Fécit que ultrapasse de uma vez por todas esses problemas. Nós tínhamos como objetivo essa ligação. Na altura foi-nos apontado que o 2020 seria o momento certo, aliás, como está a acontecer com Reguengos neste momento. Reguengos está com expectativa de entrar finalmente no plano do regadio da Alqueva e nós tínhamos expectativa de entrar na mesma altura, com um investimento consideravelmente mais baixo, mas que resolvia um problema para um número muito significativo de agricultores. Reguengos de Monsaraz e outros municípios, que é um projeto em parceria e que de facto vai ser disponibilizado mais um grande bloco, se é assim que posso chamar. Nas fases iniciais do investimento da Alqueva, os municípios mais a norte não foram considerados, estão agora a ser, e ainda bem, e a nossa expectativa era que o Alandroal estivesse lá com a ligação ao Dulce-Fécit. Portanto, não sei, lutaremos com certeza, já lá devia estar e portanto lutaremos com certeza também por essa inclusão ainda antes do final do quadro, se tivermos a oportunidade para isso. Portanto, estas são os potenciais ferramentas que o Alqueva pode vir trazer para desenvolver de facto ali o turismo. Em termos de hotelaria, de alojamento, portanto sabemos que uma das marcas, se podemos chamar, é a gastronomia também já do Alandroal, mas já o é, não é? Tem de facto restaurantes de referência onde as pessoas se deslocam ao Alandroal para fazer as suas refeições. Enquanto Presidente de Câmara, se vier a ser eleito, como é que pensa também dar resposta na área do alojamento, que é de facto pouco, não é? É escasso para que as pessoas possam permanecer no concelho 2 ou 3 dias. A nível do alojamento, há intenções que devem ser apoiadas, não é? E há
possibilidades que devem ser exploradas. Quando falamos de Jormanha e do Revivo, falamos de instalação também de um hotel no interior da Fortaleza. Quando falamos do acesso à água e de projetos junto à água, portanto, há outros pontos do plano da água em Alqueva onde é possível desenvolver projetos turísticos. Portanto, é verdade que o alojamento do concelho pode crescer bastante, deve crescer de forma equilibrada, não deve, portanto, não devemos pensar em mega projetos ou hotéis de grande dimensão, devemos pensar em turismo de qualidade, em turismo de espaço rural, em turismo de natureza, em turismo que se enquadre nos indicadores ambientais do concelho e que seja uma resposta de qualidade. Isso é uma área de descanso. O Alandroal é uma área de descanso. É uma área de descanso, de saúde, de natureza, é uma área de perfeita harmonia com o território. E isso é um potencial grande e é isso que deve ser promovido. Se vier a ser eleito presidente, portanto, fundos comunitários serão sempre um escape para o financiamento destes e outros projetos? Sim, fundos comunitários e parcerias com outras entidades. Portanto, por exemplo, há um conjunto de possibilidades com os municípios vizinhos. Hoje em dia, a colaboração com municípios vizinhos é fundamental e eu, neste momento, vejo o Alandroal muito isolado. Há todo um potencial de desenvolvimento económico e até turístico associado, por exemplo, à zona dos Mármores, e posso lhe dizer que eu e os outros candidatos do Partido Socialista estamos a trabalhar em conjunto numa estratégia para a zona dos Mármores e, portanto, para podermos apresentar à população da região uma estratégia conjunta para sairmos do isolamento em que está cada concelho e haver trabalho conjunto. Também é possível trabalhar com os municípios espanhóis. Nós temos a Olivença do outro lado e temos uma experiência muito interessante de trabalho com a Olivença. Talvez uma ponte? Uma ponte estabeleça... Eu não diria uma ponte física, há soluções mais fáceis de travessia sem ser a ponte física, que é muito cara, mas o que eu acho... Qual era a proposta do Partido Socialista para fazer circular as pessoas entre o país vizinho e o concelho do Alandroal? Sim, seria uma solução de tipo ferry, portanto, que possa transportar 2 ou 3 veículos de cada vez, feita em colaboração com o município de Olivença. Portanto, isso é uma possibilidade real, não representa um investimento muito elevado, permite desenvolvimento económico, porque naturalmente seriam os privados a explorar este tipo de infraestrutura e permite e quebra as barreiras que existem entre um lado e o outro. Portanto, para mim, mais importante do que uma ponte física é criar um conjunto de pontes culturais, turísticas, de animação, de envolvimento entre os dois lados, e claro, se puderem passar carros de um lado para o outro, ótimo, mas as pontes estão ali, a vontade está do lado de lá, a vontade também está do lado de cá, é só pôr isto tudo a funcionar, porque e é uma das minhas prioridades, sem dúvida, é estreitar os laços com a Olivença. Temos trabalho feito nesse sentido, percebemos que se poderia ir muito mais longe e gostava mesmo que tivéssemos a oportunidade de ir mais longe, porque a Olivença esteve sempre ali, mas foi sempre entendido é quase como se não estivesse, não é? Portanto, havia um rio, uma barreira, e nunca se pensou em colaborar, e colaborar é fundamental. Portanto, hoje em dia percebe-se cada vez mais que a visão mais global ou mais regional, neste caso global, porque estamos a falar de um país vizinho, mas esta visão regional é cada vez mais importante, as parcerias. Fundamental, não só pela proximidade, não só pelas dinâmicas que se geram, mas também por uma questão de acesso a outro tipo de fundos, não é? Portanto, os projetos transfronteiriços têm acesso a fundos diferentes daqueles que são atribuídos no contexto nacional e, portanto, são mais possibilidades de investimento que se abrem. João Grilo, fazer uma entrevista a quem já foi presidente ao município onde se candidata ou que seja presidente será sempre um bocadito diferente, porque nunca há situações que temos que levar aos eleitores, aos munícipes, temos que perceber a perspectiva do candidato e do seu programa. E eu acho que se ajusta perguntar-lhe se após 4 anos, ou seja, desde 2013, que deixou de liderar os destinos, presidente, e de liderar os destinos daquele concelho,
vê hoje o maior potencial? É que me parece nas suas palavras isso. Hoje, passado 4 anos, vem o maior potencial de desenvolvimento no Conselho que não via, por exemplo, há 4 anos. Não, eu vejo o que é que mudou? O potencial está lá, não é? O potencial tem estado lá. Esteve sempre. Esteve sempre. O ter passado pela Câmara deu-me essa perspectiva, permitiu-me trabalhar em várias frentes no desenvolvimento desse potencial e se calhar ter ficado de fora, completamente de fora, nas circunstâncias em que foi, deu-me, quer dizer, fez-me sofrer um bocadinho por ver que as coisas não acontecem, né? Portanto, eu do lado de fora sofre-se por não ver as coisas a acontecer. Quando estamos lá dentro temos a urgência de fazer as coisas acontecer, quando estamos cá fora sem possibilidade de intervir, sofremos por não as ver acontecer. E, portanto, o sofrer, entre aspas, significa estar atento, significa ver, significa pensar, significa ter tempo para criar essa perspectiva de ali é preciso trabalhar mais, ali pode-se aprofundar, com este programa podemos conseguir isto, e portanto hoje sinto que tenho nós somos sempre a soma das nossas experiências, né? E eu sinto-me hoje com um conjunto de experiências e com um conjunto de possibilidades de trabalho e de ligação e de perspectiva que podem ajudar muito o Conselho a sair deste marasmo em que se encontra. E o tempo voa e estamos mesmo na reta final e muita coisa fica por dizer garantidamente, mas ainda aqui há uma situação que queremos aqui apontar de forma muito rápida, o apoio social. Considera que o apoio, portanto, que está a ser dado pelas próprias instituições, as IPSS e, enfim, todas aquelas instituições que têm responsabilidades no apoio social, está completamente adequado de forma às necessidades daqueles que mais precisam, obviamente. Olha, nós estabelecemos como terceira prioridade, eu já acabei por falar das duas, né? Falei da criação de emprego, depois falei do turismo e do património. As prioridades não nos ficam a faltar. E como terceira prioridade, a área social e a área da educação, a área da cultura, portanto, precisam de uma dinâmica nova, precisam de ser integradas, todas elas. Portanto, o Conselho tem que trabalhar de maneira a que todas essas dinâmicas associadas à cultura, ao desporto, ao turismo, à educação, trabalhem em conjunto e cheguem a toda a gente e deem resposta a toda a gente. Não se pode deixar ninguém para trás neste processo, portanto, o facto de termos poucas pessoas, não é? O resultado da desertificação acaba por nos dar uma responsabilidade maior sobre cada pessoa e, portanto, integrar nos projetos do município, no envolvimento com os IPSS, no envolvimento com quem está no terreno, na área social. Temos que integrar toda a gente, temos que pôr toda a gente a trabalhar na mesma lógica, em projetos transgeracionais, portanto, que envolvam jovens, que envolvam os idosos e que deem apoio concreto onde ele é preciso. Eu acho que neste mandato os idosos ficaram um bocadinho para trás em relação àquilo que deviam. O apoio concreto aos idosos foi reduzido, como eu disse há pouco, não é? Portanto, houve uma estratégia de redução drástica do apoio direto dado aos idosos, portanto, ao nível do cartão social do município idoso, houve uma descida de, enfim, quase 80% dos beneficiários, portanto não há nada que justifique, as pessoas não se tornaram, não houve mudanças no tecido social que justifique isto, portanto foi mesmo uma estratégia de cortar para não dar tantos apoios, e isso é preciso reverter e é preciso encontrar, colocar as equipas que estão no terreno a trabalhar em conjunto para que toda a gente seja envolvida. E eu tenho uma expectativa muito grande em relação a esta área de envolvimento da educação, do envolvimento dos jovens com os idosos, do envolvimento dos vários componentes da sociedade local, para que todos juntos possamos criar a resposta que o Conselho precisa e aumentar a coesão social e aumentar as respostas. Porque quando falamos em educação, não é? Quando falamos em educação no Conselho do Alandroal, não podemos falar só de haver transporte para a escola, temos que falar tem que haver manuais escolares para as crianças, tem que haver refeições para algumas crianças que não as tomam em casa, tem que haver esta atenção, tem que haver este cuidado. E esse cuidado só se consegue de forma absolutamente integrada. E é nisso que nós queremos trabalhar e achamos que se pode aprofundar. João Grilo, olha ali para aquela Câmara e diga olhos nos olhos aos seus municípios porque é que devem votar no Partido Socialista e no João Grilo, que encabeça esta lista, no próximo dia 1 de outubro.
Portanto, eu deixo um apelo aos municípios do Alandroal que votem no Partido Socialista e na nossa candidatura, porque entendemos que ela representa a maior segurança, a maior esperança e a maior capacidade de resposta aos desafios que o Concelho tem pela frente. Temos muita confiança nos candidatos que temos, nas listas que elaboramos, no programa que estamos a construir e na experiência que acumulamos e estamos convencidos que com a disponibilidade que temos para trabalhar com todos, dentro e fora do Concelho, conseguiremos com certeza, com o vosso apoio também, naturalmente, chegar mais longe e ser mais fortes e colocar o Alandroal num patamar diferente daquele em que se encontra hoje. Bem, sei que muita coisa ficou por dizer, mas 45 minutos são 45 minutos. Espero que tenham sido bem aproveitados e que, de facto, os municípios, que esta é a nossa intenção do candidato e desta estação emissora, em levar e em poder esclarecer de forma a que os alandroalenses possam optar em consciência em quem devem votar no próximo dia 1 de outubro. Muito obrigada, agradecer mais uma vez a cortesia e a disponibilidade para estar aos microfones da Campanário e espero que seja este o primeiro órgão de comunicação social a fazer-lhe uma entrevista enquanto presidente, que obviamente os alandroalenses assim o desejarem. Muito obrigada. Muito obrigado.